welcome. Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Eu me chamo Patrícia Reche, seria teacher de vocês ao longo dessa jornada do primeiro ano de aprendizado. E esse cenário, vocês já sabem, indica a chegada desse componente curricular especialmente especial, que é inglês. E eu espero que vocês possam curtir as aulas e aprender bastante comigo ao longo, da nossa jornada. Chega mais aqui, câmera, para mim. É o seguinte, eu não sei se vocês sabem, alunos do primeiro ano, mas a nossa carga horária é uma carga horária um pouquinho maior do que a do segundo ano, e a gente tem aqui 3 unidades. Hoje vamos iniciar nossa unidade 1, a nossa Unit 1, e nessa unidade 1, vocês não precisam se preocupar, nós vamos trabalhar com matérias e coisas bem simples, coisas que muitos de vocês já viram, já estudaram ao longo dos seus estudos de língua inglesa, desde quando vocês entraram no mundo escolar. Porém, a partir da unidade 2, da Unit 2 e assim por diante até finalizar a nossa unidade 3, nós vamos ter aí um aumento de dificuldade nas matérias. E hoje a gente vai começar com aquele verbo que ninguém aguenta mais, que é aquele que todo mundo fala que já não aguenta mais ver, que sabe de tudo, mas será? Será que sabe de tudo? E outra, é interessante a gente revisitar conhecimentos, mesmo que você já tenha tido eles em algum momento da sua vida, porque assim você vai manter eles fresquinho na sua memória. E esse verbo que eu estou falando é o famoso verbo to be, o verb to be. Então a gente vai pincelar e reaprender, ou para alguns até aprender novamente, essa questão aí do verbo to be. O que ele é, por que ele é tão assim difundido, por que ele é tão importante. E é o seguinte, é um dos verbos mais utilizados da língua inglesa, é um dos primeiros que você aprende, e hoje a gente vai relembrar eles. Let's go? Aula 1.1, e na nossa aula 1.1, como eu falei, a gente vai falar sobre verbo to be, esse verbo que a galera fala, nossa, só aprendo ele, mas será que aprende mesmo? Eu espero que sim, porque a gente vai ver hoje sobre somente a forma do presente, present form. E aí eu tenho no título da minha aula essa frase aqui, she's a talented musician, que é uma frase que você tem o uso do verbo to be, ele aparece bem aqui ao lado do seu pronome pessoal e significa você sabe ser e estar. E para quem não sabe, já sabe aí, tem 2 traduções no português, ser e estar. Só que aqui ele está conjugado, então não vai ser mais ser e estar. E aqui nesse contexto, a gente vai saber que a gente está falando de ser, porque ela é uma pessoa que trabalha com música, uma musicista talentosa. E temos aqui o adjetivo para falar do substantivo. Então é isso, o nosso título não tem a ver exatamente com a nossa aula, nós vamos contar uma historinha, mas apenas para mostrar aqui, ilustrar aqui já o uso do verbo to be na terceira pessoa do singular. Então, olha só, bem-vindos à apresentação sobre o verbo to be e suas diferentes formas no presente. Então, temos todos eles aqui, já para vocês darem uma pinceladinha, dá uma olhadinha aí e vamos começar. Olha aí, o verbo to be, ele é um dos verbos mais importantes no inglês e isso vocês já sabem. Ele é usado para expressar estados de ser, existência e identidade. Pode ser traduzido para a língua portuguesa como ser ou estar. Daí tu me pergunta, mas teacher, como é que eu vou saber quando ele significa ser ou quando significa estar? Isso vai depender do contexto que ele está inserido. Não existe uma mudança de conjugação verbal para o ser e para o estar. São todos iguais. O que vai determinar é o contexto. Então vamos seguir? Olha só, vamos começar a falar da affirmative form, a forma afirmativa. Então, olha só, a forma afirmativa ela é usada para fazer declarações positivas e ela confirma ou confirma um fato, ou uma situação. Então, temos aqui o nosso título da música, não, da nossa aula. She's a talented musician. Ela é uma musicista talentosa. Então, ela tem esse talento, então ela é de ser. Podia ser ela está, mas aí eu teria que trocar o contexto, porque esse contexto aqui está falando de quê? De uma pessoa que trabalha com música e ela é talentosa. Você não pode dizer que ela está dessa forma. Então, você fala que ela é
daí você usa esse verbo aqui, que é a terceira pessoa do singular. Que eles são os diferentões, a gente já vai entender o porquê. Olha só, temos vários exemplos aqui de frases na forma afirmativa usando o verbo to be. Você já consegue ver que temos a presença de 3 verbos diferentes. E detalhe, isso aqui é no presente. Quando você vai para o passado e quando você vai para o futuro, há uma diferença sim de conjugação. Porque o verbo to be, ele é um verbo irregular. E ele vai mudar de conjugação dependendo do tempo que ele está, sendo presente, passado ou futuro, e também de conjugação quando ele está em certas posições das pessoas, singular, plural, e também aquela questão de estar na primeira, na segunda ou na terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Ele é um dos verbos que mais muda no inglês. Eu acredito que é o que mais muda de todos. Em segundo lugar, seria o verbo to have, que tem 2 formas também. A gente vai ter uma aula só para esse verbo já já. Então, olha só. Vamos para essas frases. Vamos lá para a tela para eu poder falar para vocês. Olha só. I am a student. Então, eu estou querendo dizer o quê? Estou falando um fato sobre mim, caso eu fosse estudante. Então, eu que sou um estudante, eu estou um estudante, não faria muito sentido aqui, então eu sou um estudante. You are my friend. Você é meu amigo. Então, aqui a tradução seria melhor você é meu amigo do que você está meu amigo. Ou minha amiga, porque my friend, né, a palavra friend, ela não tem essa distinção de gênero, pode ser amigo ou amiga. He is a doctor. Ele é um médico. E não ele está um médico, porque no contexto se pede o ser. She is happy. Aqui você pode dizer ela é feliz e ela está feliz, dependendo do contexto, pode ser aceita essas 2 traduções. It is raining, está chovendo, só que um detalhe aqui. Essa questão de it is raining, a gente está falando aqui já usando um outro tempo verbal, que é o present continuous, mas ainda assim eu trouxe ele para mostrar aqui que o verbo to be também é utilizado. E detalhe, gente, você vai utilizar o verbo to be em vários tempos verbais, só que ele nem sempre vem assim, na forma do presente, às vezes ele vem de outras formas, passado, futuro, ou então vem no particípio passado, vai depender do tempo verbal que você está trabalhando. Mesmo assim, eu coloquei um exemplo com presente contínuo para mostrar aqui, porque isso aqui é um verbo que tem continuidade, com o uso do nosso ing. Aqui ele dá essa ideia de continuidade de uma ação que está acontecendo no momento da fala. We are excited. Nós estamos animados ou animadas. Ou nós somos animados e animadas? Também pode ser. Aí temos aqui mais exemplos com affirmative form, só que agora a gente vai falar da contracted form. Contracted form é uma coisa que você vai usar bastante no inglês e, de certa forma, agradeça, porque isso é uma forma de facilitar a nossa vida. Mas, para isso, você tem que ter noção, né, da forma contraída. Todos os tempos verbais você vai ter essa contracted form. A forma contraída é uma forma muito informal. Lembra disso, ela é bem informal. Então, tu não vai usar aí em qualquer caso, não. Mas como a gente está aqui para aprender tudo, então a gente vai aprender a forma contraída. Porém, saiba que ela é informal. Então, temos aqui as formas originais. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Todas elas, cada uma com o verbo to be da sua, respectivamente. Então, perceba, volta lá para a tela rapidinho, perceba o seguinte, bora lá, olha lá. Perceba que são 3 verbos, este e este aqui. Cada um tem o seu lugar de acordo com o pronome pessoal. Am é o único verbo que vai trabalhar com a primeira pessoa do singular, você não vai usar mais nenhum com ele, tudo bem? Is são os únicos que ficam com a terceira pessoa do singular, que é formada por ele, ela e o it, que é um pronome pessoal, que é usado para objetos e animais, porque você não vai fazer como no português, quando você fala de uma cadeira, por exemplo, você usa, ela está ali, jogada no chão. Quem é ela? A cadeira. Você tem um pronome pessoal específico para falar de objetos e animais e situações, né? Situações, enfim, quando você fala assim, está chovendo, por exemplo, você vai precisar usar um pronome pessoal no inglês, no português você não precisa, então está chovendo, então você precisa usar, no caso aqui, o it, que é essa terceira pessoa do singular aqui.
Tudo bem? Só que um adendo, quando se fala de animal de estimação, seu pet, seu cachorro, gato, o que você tiver de animal de estimação, existe aí essa questão de que você pode usar o he, o she, caso for macho, he, e caso for fêmea, o she, beleza? Temos aí também, volta lá para a tela para mim, por favor, a questão do are. Esse aqui é o verbo que é mais usado em todos os pronomes pessoais praticamente. Você tem aqui, em quase todos, na verdade, você tem aqui o uso dele em todos os do plural, então ele é um verbo to be do plural, porém, entretanto, contudo, todavia, mais, ele também é usado aqui na segunda pessoa do singular. Por quê? Porque você tem you duas vezes. O you pode ser você e o you também vai significar vocês no plural. Ah, como é que eu vou saber quando um é um e quando o outro é outro? Depende do contexto. Tudo depende do contexto, inclusive nesse pronome pessoal. Se você está falando para uma pessoa ou se você está falando para mais de uma ou duas, três, quatro pessoas. Portanto, o mesmo verbo vai ser usado aqui. Então, isso aqui vai ser singular e vai ser plural ao mesmo tempo. You are pode ser você é, você está. Ou you are pode também ser vocês são, vocês estão. Beleza? Bem simples. Vamos agora para as contractions, as contrações. As contrações, elas são aqui, ó, desse jeito. Não tem outra forma de fazer. Então, I am vai ficar I'm. You are vai ficar you're. He is vai ficar his. She is vai ficar she's. It is vai ficar it's. We are, we're. You are, you're. E they are vai ficar their. É mais fácil para falar? Eu acho melhor falar a forma original, exceto a terceira pessoa do singular, que eu acho que fica mais fácil sonoramente. Para mim, isso depende de como você lida na hora de falar. Agora, para escrever, obviamente, é muito mais fácil as contrações que são dadas por meio desse sinal gráfico, que é o apóstrofo. Não se esqueça disso, você usa ele para fazer as contrações. Vamos lá para a forma negativa, a negative form do verbo to be. É o seguinte, para fazer frases na forma negativa, é a mesma coisa que a forma afirmativa. A única diferença é que você vai precisar do advérbio not, dessa negação, desse nosso amiguinho aqui, em vermelho, que é o not. É ele que você vai usar para negar as suas frases. A diferença da afirmativa para a negativa é essa. Então, você precisa do sujeito, mais a forma negativa de to be, que na verdade é a forma do verbo to be, eu coloquei negativo aqui, mas é a forma do verbo to be, pode ser am, pode ser is, pode ser are. Logo em seguida, o not, que é esse meu amiguinho aqui, essa negação, e o complemento. Dependendo da frase que você estiver fazendo, você vai precisar de um complemento. Então, olha só, a forma negativa é usada para negar uma afirmação, todo mundo já sabe disso, e ela indica que algo não é verdadeiro ou ele não existe. Example, they are not at home. They are not. Então, eles não estão at home, que é aqui, nessa imagem, uma casa. Então, não tem ninguém na casa. Eles ou elas não estão na casa. Eu posso falar essa frase também na contração do they, mas o are vai ficar como? Daquela forma bem aqui que a gente viu. They're not at home. Mas quando se trata de negativa, eu preciso, e eu gosto mais, Patrícia, teacher, gosta mais de fazer a contração com o verbo to be. Sim, você tem essa opção. Tanto fazer a contração com o pronome pessoal, como a gente acabou de ver aqui, que pode acontecer nas formas afirmativas e negativas. Você pode fazer essa contração em frases afirmativas e frases negativas, não tem problema. E você também pode fazer a contração usando o verbo to be e a partícula negativa not. Porém, antes de a gente ir para lá, essa contração só vai existir entre dois verbos na negativa, que é o verbo are e o verbo is. Somente com esses dois. Esse verbo aqui, o primeiro, am, ele não vai ser usado na contração como é o advérbio not. Por quê? Não existe contração entre eles. Eu não sei te explicar por quê. Porque não existe mesmo. Alguém foi lá e falou, não tem como ter contração aqui. Então, não existe. Existe, na verdade, uma forma, que é uma forma muito errada de se contrair. E eu não vou explicar e não vou ensinar para vocês, porque ela é uma forma bem errada. Mas vocês, com certeza, já ouviram isso em música, em filme,
que é uma forma aí que é usada, mas ela é bem errada. E eu não vou, né, usar aqui e explicar para vocês coisa errada. Então, they're not home, a frase na negativa, e temos mais frases aqui na negativa, olha só. I am not interested in that. Eu não estou interessada nisso. I'm not, inclusive, vamos lá para eu poder riscar lá para vocês. I am not interested in that. Eu não estou interessado nisso. Ou eu não sou interessado nisso, é melhor, eu não estou interessado, que eu acho que faz mais sentido aqui para esse contexto. You are not late. Você não está atrasado. E não, você não é atrasado, porque eu acho que o contexto aqui é você não está. Então, olha só olha para cá. Você tem o sujeito que está bem aqui, que eu estou usando you, você tem aqui também a questão do verbo to be, né, na forma negativa, que na verdade é só o verbo to be. Você tem o advérbio na negação, que é o not, e você tem um complemento aqui, que pode ser um complemento só uma palavra ou várias outras palavras, dependendo do que você quer falar. You are not late, você não está atrasada ou atrasado. He is not feeling well, ele não está se sentindo bem, ele não está se sentindo bem. She's not here right now, ela não está aqui agora. She's not here right now, ou she's not here right now, lembrando que eu posso fazer a contração. It is not a problem, no problem. It is not a problem, ou seja, não é um problema. Aí vem aquela questão que eu falei para vocês. No português, eu não preciso colocar um pronome pessoal nesse tipo de frase. Só que no inglês eu preciso. Então, quando você fala assim, você ouve, traduz aqui essa frase. Não é um problema. Você não está vendo um pronome pessoal no português. Então, você vai colocar It's not a problem. Está errado. Presta atenção que você vai precisar colocar esse pronome pessoal aqui, mesmo que ele não seja traduzido. Ele não vai ser traduzido, de fato, nessa frase. It is not a problem. Não é um problema. Mas você precisa colocar ele. We are not going to the party. We are not. Nós não vamos para a festa. Nós não estamos indo para a festa. Porque também pode ser, na verdade. Porque aqui, o que acontece? Aqui é um exemplo que nem aquele exemplo que eu dei para vocês lá na forma afirmativa. Que exemplo é esse? É um exemplo com o contínuos. Só que aqui a gente usa essa expressão going to para falar do futuro. E é um futuro mais imediato, aquele futuro mais rápido, porque tem dois tipos de futuro no inglês. O futuro não imediato, que é formado pelo will, que a gente já vai aprender lá, que é um verbo modal bem fácil de aprender. E o futuro com going to. Então, geralmente, o verbo to be, na negativa, você não vai usar esse going to, aí, na verdade, você usa, mas ele não está ali exatamente como verbo to be, ele vem como futuro. E no futuro, você vai usar o verbo to be. Então, o futuro que faz mais parte desta frase aqui. We're not going to the party. Nós não vamos para a festa ou nós não estamos indo para a festa. Você pode traduzir das duas formas, não tem problema. They are not happy with the result. They are not happy. Eles não estão felizes ou elas não estão felizes com o quê? Result, que dá para a gente entender o que significa essa palavra. O que significa essa aqui? Se eles estão felizes com o quê? Não estão felizes com o resultado. Result. Dá para entender, né? Facinho. Bora lá para a tela? Essas são as frases na negativa, mostrando para vocês que não tem dificuldade alguma na hora de formar frases com o verbo to be. Claro que você precisa saber aí dos complementos. Até aqui, meus caros colegas alunos, é fácil. O que vai, pegar um pouquinho aí é o complemento, porque depende do que tu quer falar, beleza? Temos aqui, a questão da contracted form, de novo, aqui na negativa, porque você tem essa questão na afirmativa e você também vai ter na negativa. Como eu falei lá, o que vai acontecer? Existe a contração, existe na negativa, porém, aqui na primeira pessoa, essa contração ela não vai existir. Portanto, quando chega aqui na contraction, na negativa, você percebe que eu não contraí o meu verbo to be com o meu advérbio not. Não existiu. A partir daqui, todas elas têm contrações com o verbo to be e o advérbio not. Perceba, olha aqui, dá bem uma olhadinha que você vai ver. Então, I am not, contração dela não vai existir, vai permanecer I'm not. O not fica sozinho. Nas próximas,
You are not. You aren't. You aren't. O que aconteceu aqui? A junção do verbo to be are mais o advérbio not, ficando aren't. Beleza? É como se você tivesse apagado o ozinho e no lugar da letra O você colocou esse sinal aqui, o apóstrofo. Não esqueça dele que ele é importante, ele vai ser usado nessas questões de contractions, ok? He is not, e aqui ele não é, ele não está, vai ficar como he isn't. She is not, she isn't. It is not, it isn't. We are not, we aren't. You are not, you aren't. E they are not, they aren't. Não estou traduzindo aqui, porque vocês sabem que a tradução vai variar entre ser e estar, certo? Então não tem muito o que falar. Temos agora aqui a interrogative form, a forma interrogativa, que é uma forma bem fácil também. Ela se parece muito com a forma afirmativa. O que vai acontecer de diferente na forma interrogativa para a forma afirmativa é a mudança aí de um personagem. Um personagem passa para frente e o outro... Opa, gente, foi mal. Na hora que eu estava mexendo aqui, eu simplesmente mexi doidinho aqui. O que vai acontecer? Essa mudança entre um personagem e o outro. Então, lá na forma afirmativa, vamos voltar lá. Na forma afirmativa, o que acontecia? O sujeito vinha na frente, o verbo to be vinha depois. Porém, quando chega na forma interrogativa, o que vai acontecer? O verbo to be vai passar na frente do sujeito. Porque quando nós formos montar perguntas em inglês, o que vai acontecer? O verbo vai passar para frente. Sempre vamos fazer perguntas em inglês com o verbo na frente, seja ele o verbo auxiliar. O verbo que vai passar aqui na frente, no caso, é o verbo to be. E você também tem perguntas feitas com pronomes interrogativos. Existem perguntas com pronome interrogativo, é óbvio que existe. Só que aqui nós vamos trabalhar primeiramente perguntas apenas com o verbo na frente, que são aquelas perguntas de sim ou não. Perguntas que você responde com sim ou não, que nós chamamos de yes or no questions. Agora, perguntas com pronomes interrogativos são perguntas onde as respostas elas são mais elaboradas, que você não vai responder só com sim ou não. Quem é você, por exemplo? Who are you? É uma pergunta com pronome interrogativo. Who, que significa quem. Are you? Você. Você é. Então, quem você é? Aí você não vai falar sim ou não, né? Entendeu? Então, a forma interrogativa vem assim, verbo to be, plus, mais o sujeito. E logo em seguida, o complemento, que dependendo do que você quer falar, né? Para você ter uma tradução de ser ou estar. E a forma interrogativa ela é usada para fazer perguntas. Mas óbvio que isso só dois disso, né? Ela busca informações ou confirmação sobre uma situação. Aí a gente tem aqui o example. Is it raining? Que é aquela frase lá que eu usei lá na forma afirmativa, salvo me engano. E eu falei que era uma frase no present continuous, que é um tempo verbal que a gente ainda vai ver mais lá para frente. Eu acredito que só na segunda unidade. Is it raining? Está chovendo? Está chovendo? Usando aqui o meu verbo to be na terceira pessoa do singular. Vamos ver mais exemplos com a forma interrogativa. Let's go check it out. Olha aí. Perguntas. Am I late? Eu estou atrasada? Am I late? Eu estou atrasada? O verbo passa para frente do pronome pessoal. Se por acaso eu trocar de posição esses dois novamente, vai ficar I am late, que já vai virar uma afirmativa. Já vira uma afirmativa aqui, beleza? Sem também o seu question mark, seu ponto de interrogação. Logo em seguida, are you ready? Are you ready? Você está pronto? Is he coming to the event? Is he coming to the event? Detalhe, outra pergunta aqui que também tem a questão do presente contínuos, tá? A ideia aqui não era mostrar outros tempos verbais, mas eu trouxe aqui outros tempos verbais com o uso do verbo to be, porque é interessante para vocês verem como ele é usado também em vários outros tempos verbais. Aliás, vocês vão ver verbo to be até o segundo ano, tá? Que ele também lá é cobrado. Is she your sister? Ela é sua irmã? Is she your sister? Ela é sua irmã? Is it a difficult task? Que é sobre essa imagem aqui. Is it a difficult task? Ou seja, é uma tarefa difícil?
É uma tarefa difícil? Perceba que aqui é aquela questão daquela pergunta onde eu não tenho um pronome pessoal no português, mas no inglês eu preciso colocar esse pronome pessoal aqui para fazer esse tipo de pergunta, ou de afirmação, ou de negação. É uma atividade difícil? Não tem pronome pessoal, mas no inglês você precisa colocar. Are we going to the right way? Outra frase, igualzinha essa aqui no present continuous, só que na verdade aqui também pode ser aquela questão lá que eu mostrei na negativa, que é a questão do futuro imediato, né? O futuro com going to. Are we going to the right? Are we going to the right way? Detalhe, tá faltando aqui o meu to. Are we going the right way? Então vai colocar assim, are we going the right way? Nós estamos indo para o caminho certo? Estamos indo para o caminho certo? Não sei, mas eu acredito que sim. Aqui a gente tem agora short answers. O que são as short answers? São as respostas curtas. Você vai ver muito isso nas aulas de inglês. Vamos ter essas short answers para todos os tempos verbais possíveis do inglês. Os 12 tempos verbais você vai ter o short answer. Então, temos aqui na positive, na forma positiva, na forma afirmativa, e na negative, na forma negativa. Short answers é aquela questão que eu falei para vocês. Existem dois tipos de perguntas. As perguntas de sim ou não, são perguntas que você responde com sim ou não. Are you late? Você está atrasado? Sim ou não? E tem aquelas perguntas que você responde de uma forma mais elaborada, que são feitas com pronomes interrogativos. Então, essas short answers aqui, essas respostas curtas, elas foram criadas, elas têm no inglês, mas não têm no português. É uma forma de facilitar na hora de responder essas perguntas curtas. Então, se alguém pergunta para você, are you late? Você está atrasado? Resposta para isso na afirmativa, yes, I am, porque a pergunta é feita para você. Então, a resposta você vai responder usando eu. Portanto, yes, I am. Se por acaso você não está atrasado, na negativa, no, I'm not. Não, não estou atrasado. Na hora de responder, na tradução, você pode responder sim, eu estou, ou sim, eu estou atrasado. Apesar de não ter a palavra atrasada aqui, na pergunta tem a palavra atrasada, então a pessoa sabe que você está querendo dizer atrasado, porque você está respondendo sem usar a palavra atrasado, que é a palavra late. Tudo bem? Então, na positive form, na forma positiva, você tem todos esses short answers aqui com todos esses pronomes pessoais. E na negative form também, todos esses short answers. Vamos dar uma olhada lá na nossa telinha para eu poder rabiscar para vocês? Let's go! Então, yes, I am. Caso a pergunta seja feita para você, yes, I am. Caso a pergunta seja feita para você e mais outras pessoas, yes, we are, ou seja, are you late? Yes, we are, ou seja, vocês estão atrasados? Sim, nós estamos. Yes, you are é uma resposta na afirmativa de uma pergunta feita para outra pessoa e você está respondendo no lugar dela, né? Ou seja, sim, você está, ou então você mesmo faz uma pergunta sobre você para outra pessoa, ela te responde assim. Então, o que vai determinar aqui são os pronomes pessoais que vão mudando. O verbo to be vai ficar os mesmos para os pronomes pessoais. Então, perceba que a linha é essa. Yes, vírgula. Para fins de escrita, essa vírgula tem que vir, tudo bem? Yes, vírgula, mas o pronome pessoal, de acordo com a resposta, vai depender muito. Se a pergunta foi feita para você, você vai responder com eu. Se a pergunta foi feita sobre uma terceira pessoa, você vai responder com he ou com she. He se for uma pessoa do sexo masculino, she se for uma pessoa do sexo feminino. E assim vai depender de acordo com as perguntas. Na negativa é a mesma questão. E aí você vai precisar usar a contracted form, que é short answers, é necessário que você use as formas contraídas. Lembra lá que não existe forma contraída com o verbo to be, am. Por isso que aqui, no, I'm not. Você só contrai ele com o pronome pessoal. Na hora da negativa, o restante você vai contrair com not. Ah, mas teacher, não gostei da forma contracta entre o verbo to be e a partícula negativa not. Eu prefiro usar a forma contracta na negativa, como se fosse aqui na primeira pessoa de singular. Por exemplo, no, I'm not. Eu quero escrever assim, eu quero fazer esse tipo de resposta. No, we're not. Tá certo? Que na verdade é sobre isso aqui. Tá certo? Tá, você que escolhe. Você pode responder usando essa forma contracta ou essa aqui, onde o sujeito vai ser contraído com o verbo to be.
Isso na negativa, tudo bem? Você pode fazer assim, não tem problema algum. Agora, perceba que na forma positiva, a short answers não vai ter a contração. Não existe a contração quando se trata de short answers. Não vai ter contração na forma positiva, somente na negativa, que você pode fazer tanto com o pronome pessoal e o verbo to be contraído, ou o verbo to be com a partícula negativa not. E isso você vai escolher. Então, esses são os short answers. Let's go, vamos ver o que tem mais aqui. Negative question. Negative question são aquelas perguntas negativas que nós fazemos para confirmar aquela nossa dúvida. A gente está com uma dúvida, a gente quer saber. Então, a gente faz uma pergunta negativa, aquela questão, ó, aren't you coming to the party? Inclusive, mais uma frase aí, utilizando o present continuous. Aren't you coming to the party? Perceba que é uma pergunta, só que aqui na frente eu tenho uma contração entre o verbo to be e o not. Portanto, se tem o not aqui, ele se transforma numa pergunta negativa. Então, aren't you coming to the party? O que é isso? Você não vem para a festa? Então, esse não é para confirmação. Você não vem para a festa? A pessoa vai falar se sim ou não. Você não vem? É isso. Aren't you coming to the party? Então, você pode fazer essas perguntas negativas em qualquer tempo verbal, inclusive utilizando o verbo to be. Esse aqui é um dos nossos exemplos. E além de negative question, a gente também tem essa questão aqui. O que é essa questão? O verbo to be, como eu falei lá no início da aula, ele é usado para falar de várias coisas. Dentre elas, aqui a gente tem para falar da nossa idade. Sim, vai funcionar diferente do português. No português, a gente vai falar da nossa idade usando o quê? O ter, né? Eu tenho tantos anos, você tem tantos anos, ela tem tantos anos e assim por diante. No inglês, a gente vai usar o verbo to be. Então, para quem não sabia disso, ou para quem sabia, mas não tinha se tocado que você usa o verbo to be e não o verbo ter, tá sabendo agora. Então, olha aí. How old are you? É uma pergunta, só que essa pergunta aqui, ela tem aquela questão que eu falei para vocês, a questão do verbo, aliás, do pronome interrogativo, que é aquele pronome que vem na frente para fazer pergunta. Então, perceba que você tem o uso do how aqui, que é um pronome interrogativo, e você tem a estrutura de old, que ela vem, é uma estrutura fixa para fazer essa pergunta de idade. Então, você vai sempre usar o how old. O old vai significar velho, né? Então, numa tradução ao pé da letra, vai ser quão velho você é. Mas aí a gente traduz para o quê? Quantos anos você tem. Então, how old are you? Quantos anos você tem? Então, você tem a presença aqui do verbo to be. Mas antes dele, você tem essa estrutura que é fixa. Pronome interrogativo, mais a palavrinha old para fazer idade, pergunta de idade. How old are you? Aí eu tenho aqui, I am 37 years old. That's me. Essa sou eu. Eu tenho 37 anos de idade. I am. Ou seja, eu tenho. Você não vai traduzir para eu sou, eu estou. Esquece o sou, eu estou nesse contexto aqui. Agora, para fazer perguntas sobre uma outra pessoa, o que vai mudar é apenas o verbo to be. E, obviamente, o pronome pessoal ou o nome da pessoa que você está usando. Então, todos os nossos exemplos que a gente colocou aqui, gente, eu usei vários pronomes pessoais, mas não se esqueça, no lugar dos pronomes pessoais, você pode colocar nomes próprios também. Por exemplo, no lugar desse he, se eu quiser colocar o nome de uma pessoa, Fábio, por exemplo. How old is Fábio? Tá certo? Eu posso substituir o he por um pronome pessoal, por um nome próprio tranquilamente, sem problema algum. Então, how old is he? Quantos anos ele tem? He's only 20. Ele só tem 20 anos. Eu coloquei esse only aí para fazer uma gracinha, porque ele só tem esse somente só. Mas se eu quiser falar he's 20, ele tem 20, também estaria certo. Então, para quem não lembra, para quem esqueceu, para quem não sabia, você usa o verbo to be para falar de idade também. Olha aí, let's practice. Nossa, ela está finalizando, chegando aos últimos 5 minutos e vamos praticar? Bora lá para nossa... Ah, sério. Eu coloquei errado aqui? Coloquei, mas já tem a resposta aí. Tudo bem, né? Acontece. Temos aí número 1. Qual é a forma afirmativa correta? Já tem a resposta, mas vamos lá. Qual é a forma afirmativa correta do verbo to be na terceira pessoa do singular? Ao invés de colocar animação aqui no vermelhinho, eu coloquei animação nele como um todo. Tem mesmo assim a resposta. Temos aí qual é a forma afirmativa correta do verbo to be na terceira pessoa do singular he, she, it. Pode parecer bobagem, mas é uma coisa que muita gente esquece e acaba errando.
Muita gente esquece e acaba errando isso aqui, tá? Então, de esquecer que a terceira pessoa do singular é formada por esse verbo aqui, o is, essa palavrinha monossilábica, ela que vai comandar a terceira pessoa do singular, que geralmente eles são os diferentões, né? Eles querem ser os diferentões, então eles vão ser os únicos que vão receber o is, beleza? Na verdade também tem um am, né, lá com a primeira pessoa do singular, mas eles basicamente, assim, ao longo dos tempos verbais, vocês vão ver que a terceira pessoa do singular são as pessoas que mais vão ter flexões verbais, são as pessoas que vão ter mais coisas diferentes de acordo com as outras pessoas dos pronomes pessoais. Beleza? Então, tendo aí a resposta, eu acho que eu fiz a mesma coisa com a 2? Não, a 2 está certinha. Então, vamos lá. Qual é a forma negativa correta do verbo to be na primeira pessoa do singular? Temos aqui, eu não coloquei o pronome pessoal, obviamente, né? Que senão ficaria muito mais fácil. Primeira pessoa do singular, você sabe que é formado por eu, I. Que detalhe. Vamos lá na tela rapidinho, que é uma coisa que eu não falei, mas é interessante falar, que toda vez que você for escrever a primeira pessoa do singular, você vai escrever sempre na forma maiúscula, nunca na forma minúscula. Mas se tiver no meio ou final de frase, não tem problema, você sempre vai escrever o eu na forma maiúscula, tudo bem? Então, sabendo disso, qual é a forma negativa correta do to be na primeira pessoa do plural we? Vai ficar we is not, we am not, we are not. Não, perdão, eu estava falando primeira pessoa, mas é do plural. Opa, é do plural. Do plural, então esquece. Mas aquela informação sobre o I foi importante. Eu acabei de lembrar que eu tenho uma outra informação para dar, eu vou dar daqui a pouco. Então, we are not, we was not, a gente nem viu sobre isso aqui, né, a gente não viu ainda. Então, we were not, também não vimos sobre isso aqui na nossa aula, nenhuma dessas palavras apareceram. Então, a gente tem entre A, B e C. Para quem já sabe, colocou a resposta aí da letra C, acertou. We are not, primeira pessoa do plural, foi mal, estava falando primeira pessoa do singular. Mas aquela informação sobre a primeira pessoa do singular do singular foi importante, sempre veio em maiúsculo. E uma outra informação, a palavra to be, que eu estou falando bastante hoje, que é a nossa aula sobre o verbo to be, é um detalhe que seria importante falar. Esse to na frente dessa palavrinha, esse to aqui na frente do verbo, que o verbo é esse aqui, be, essa palavrinha bem pequenininha, monossilábica. O to na frente dele não significa exatamente alguma coisa, tá, gente? O verbo é o be. O to é quando ele vem na frente de um verbo, demonstrando que esse verbo está na sua forma do infinitivo. Ela está in natura, na sua forma natural, ela nasceu desse jeito, o verbo nasceu desse jeito, ele começa a ser conjugado. Então, na conjugação do presente, o to be fica is, am, are. Ou melhor, am, is, are, que a gente aprendeu hoje. Beleza? E aí, no passado e no futuro, ele vai assumir outras formas. Interessante vocês saberem disso. Vamos lá para o número 3. Qual é a forma interrogativa correta do verbo to be na segunda pessoa do singular you? Muito fácil. Tá muito fácil. Is, am, are ou was e were, que a gente nem viu. Acho que todo mundo concorda que o you é aquele pronome pessoal que vai ficar tanto no singular e quanto no plural. Ele vai assumir um verbo, que é aquele verbo que fica com mais pronomes pessoais, que é o verbo are, né? Então, todo mundo concorda que a resposta é a letra C. You are. Cuidado para não falar you is, you am, porque estaria errado, muito bem? E é isso. Chegou aí nossas referências para vocês. E essa foi a nossa primeira aula, uma aula simples, com conteúdo bem fácil. Esse conteúdo é muito fácil. E para quem já sabia, colocou essa informação mais forte na sua cabeça. Para quem não lembrava, relembrou. E para quem realmente não sabia, porque pode acontecer isso, aprendeu hoje, espero que tenha aprendido. E a gente vai se ver daqui a pouco na nossa aula de revisão, de review and exercise. So, see you then. Bye bye.